Bom, na última aula, nós falamos sobre a RDC 26, introduzimos a RDC 26 para vocês, né? A legislação que versa sobre a indicação de substâncias alergênicas na rotulagem, uma lei que veio aí da pressão popular, tá? E ela apresenta uma riqueza de detalhes bastante interessante. Nós vamos mergulhar aqui nos principais detalhes da RDC 26. Primeiro, vamos falar sobre os modelos de alerta de alergênicos, tá? As frases devem possuir as seguintes expressões, né? De acordo com os 3 modelos. Alérgicos contém, e aí a indústria tem que citar os nomes comuns dos alimentos que causam as alergias alimentares. O segundo modelo é alérgicos contém derivados de, seguido dos nomes comuns dos alimentos que causam alergias alimentares. Então, repare que no primeiro modelo de alerta é contém o alergênico. No segundo modelo é contém o derivado do alergênico, tá bom? E o terceiro modelo de alerta é contém nomes comuns dos alimentos que causam alergias alimentares e derivados de e os nomes comuns. Então, pode ser que o seu produto possua alergênicos e derivados de alergênicos. Então, é possível conjugar essas 2 informações numa única frase por meio desse terceiro modelo de alerta. Contém o alergênico e contém os derivados do alergênico, tá? Importante falarmos sobre contaminação cruzada, né? Que é a presença de qualquer alérgeno alimentar não adicionado intencionalmente ao alimento, como consequência do cultivo, da produção, da manipulação, do processamento, da preparação, do tratamento, do armazenamento, da embalagem, do transporte, ou até mesmo o sistema de conservação do alimento, ou como resultado da contaminação cruzada. Então, se porventura o seu produto não contém, por exemplo, leite na composição, mas ele é processado numa fábrica onde existe o risco da contaminação cruzada do leite, né? Se o teu produto corre o risco de possuir traços de leite, é importante colocar alérgicos, pode conter leite. Por isso que essa questão da validação dos alergênicos no processo produtivo é muito importante. Se você trabalha na área da qualidade ou com profissionais de qualidade, é importante ter essa validação dos alergênicos no processo produtivo, tá? O ponto mais crítico e sensível dessa legislação está relacionado especialmente a essa questão de contaminação cruzada. Um exemplo que eu gosto de citar, né, e que nos leva à reflexão, é a questão do café. Né? O café, é claro que eu vou citar um exemplo agora associado ao glúten, mas pode estar relacionado também. O café, ele naturalmente não contém glúten, né? Mas ele muitas vezes é transportado em caminhões que carregam trigo, né? Então, será que não deveria ser a expressão contém glúten? Não é verdade? Se existe o risco da contaminação cruzada, isso precisa ser declarado, tá? Dentro da expressão de alergênicos, tá bom? Então, vamos aqui para alguns exemplos práticos desse produto. Logo após a lista de ingredientes, o fornecedor declara que o produto contém glúten, contém lactose, a gente vai falar sobre isso no módulo de frases de alerta, mas vamos aqui nos concentrar a frase de alérgicos. Alérgicos contém leite e derivados. Importante entendermos o que é o alimento e o que é um derivado do alimento, tá? A Anvisa reconhece como leite, tá? O MAPA também, mas a Anvisa na legislação de alergênicos reconhece como leite o leite fluido, né? Um leite em pó já seria um derivado de leite, né? Apesar de uma similaridade de naturezas, né? Se a fórmula leva leite em pó, considerar como derivado de leite, tá? Mas aqui, olha, contém leite e derivados, ovos e derivados. Derivados de trigo e soja. Farinha de trigo é um derivado de trigo, tá? Pode conter centeio, cevada, aveia, amendoim, amêndoa, avelãs, castanha de caju, castanha do Pará, gergelim e nozes.
O pode conter, ele está relacionado muitas vezes ao risco da contaminação cruzada no processo produtivo, tá? Por isso que é importante validar os alergênicos no processo produtivo, tá? Esse outro exemplo, alérgicos, contém derivados de cevada, pode conter aveia, soja, trigo e centeio. Vamos agora entender qual é a lista de substâncias alergênicas, de alimentos alergênicos, né? A RDC 26 traz essa listagem. Então, vamos um a um. Trigo, centeio, cevada, aveia, alergênicos. Crustáceos, ovos, então contém ovos. Alguns rótulos aplicam, contém ovo, né? Seguindo de uma forma muito rígida a lei, seria contém ovos. Peixes, amendoim, soja, leite de todas as espécies de animais mamíferos, né? Então, são considerados alergênicos. Amêndoa, e aí as espécies, né, da amêndoa. Se você puder, abre a RDC 26 e acompanha comigo. A resolução vai estar melhor. Avelãs, castanha de caju, castanha do Brasil ou castanha do Pará, macadâmias, nozes, pecãs. Então, vamos para a lei. Não é contém macadâmia, é contém macadâmias, ou pode conter macadâmias. Pistaches, pinole, castanhas e látex natural. É curioso, né? Quando a legislação entrou em vigor, foi muito questionada essa questão do látex. Mas eu não tenho análise para saber se o meu produto contém um risco de contaminação por látex. Hoje em dia existem kits, né, para validação desses alergênicos. É muito importante que se tenha essa visibilidade, tá? Tendo em vista que o látex é uma substância alergênica e de forma importante, né? Então, por isso que ele compõe a lista de substâncias alérgicas, né? As frases de advertência devem estar agrupadas imediatamente após ou abaixo da lista de ingredientes e com caracteres legíveis que atendam aos seguintes requisitos de declaração. Então, antes da gente entrar aqui na forma de aplicação da expressão de alergênicos, é importante destacar que a frase de alérgicos deve estar imediatamente após ou junto da lista de ingredientes. Não pode trabalhar de uma maneira isolada, até porque o consumidor ele já está habituado, né, a ler a lista de ingredientes, especialmente o consumidor que tem problema de alergia alimentar. Então, logo após, ele tem a informação mais clara para ele. Então, a lei especifica o local onde essas expressões devem ser inseridas na rotulagem, tá? Keila, como deve ser feita essa aplicação? Em caixa alta, em negrito, com cor contrastante com o fundo do rótulo. Além disso, altura mínima de 2 milímetros e nunca inferior à altura de letra utilizada na lista de ingredientes. Normalmente, quando falamos de dizeres legais de rotulagem, existe uma regra de altura mínima de 1 milímetro para os dizeres, né? Muitos rótulos, os dizeres são aplicados com 1 milímetro, exceto a indicação quantitativa, que nós já estudamos, denominação de venda, especialmente produtos do mapa, definem regras para aplicação de denominação de venda, mas, em especial, essa legislação de alergênico informa nunca expressar com menos de 2 milímetros, salvo raríssimas exceções, tá? Em que existe uma restrição de área livre no rótulo, tá? Atenção para declaração de derivados, né? Vamos olhar essa lista aqui de um produto de base láctea, né? O primeiro ingrediente, creme de leite. Segundo ingrediente, leite em pó desnatado. Logo após, fibra vegetal, mistura de estabilizantes, alguns aditivos químicos. Como foi que o fabricante trabalhou a declaração do alergênico? Alérgicos contém leite. Tem um problema aqui, né? Não contém leite, contém derivados de leite, especialmente em função do creme de leite
e do leite em pó desnatado. Vamos para esse outro exemplo de creme de leite, tá? Ingredientes: creme de leite, os estabilizantes, aditivos, enfim. Declaração: alérgicos, contém derivado do leite, uma vez que só existe um derivado, que é o creme de leite. Aqui a aplicação está perfeita. Então, numa mesma categoria de creme de leite, nós vemos distintas aplicações. Então, tem que tomar muito cuidado sobre o significado de um derivado. Mais uma vez, eu reforço, é importante entendermos a natureza do ingrediente, da matéria-prima e do produto, tá? Então, aqui, reforçando, a frase indica que contém leite, porém, os ingredientes que aparecem na imagem são derivados de leite. No caso, o creme de leite e o leite em pó desnatado. Bom, as frases de advertência não podem estar dispostas em locais encobertos, removíveis pela abertura do lacre, isso é importante, ou de difícil visualização, como áreas de selagem e de torção. Por quê? Porque a legislação, o legislador, ele se preocupa com a qualidade da informação e a informação tem que estar em todo tempo e momento disposta para o consumidor, né? Então, nunca coloque a informação em área de selagem e área encoberta, em áreas da embalagem que podem ser removidas. Muita atenção onde vocês inserem essa informação na rotulagem, porque ela não pode ser removida ou encoberta, tá bom? No caso das embalagens com área de painel principal igual ou inferior a 100 centímetros quadrados, a altura mínima dos caracteres é de 1 milímetro, tá? Então, eu vou voltar. Lembra que nós falamos sobre essa regra, que a altura mínima é de 2 milímetros? A exceção está aqui, tá? Quando a área do painel principal for igual ou inferior a 100 centímetros quadrados, tem que fazer aquele cálculo de base versus a altura, a expressão de alérgicos pode ser declarada com 1 milímetro, tá? A única exceção, mas eu recomendo que vocês trabalhem com 2 milímetros na medida do possível, mesmo para esses casos. Então, trazendo para vocês uma sugestão de estudo. Vale a pena vocês se dedicarem no manual de perguntas e respostas sobre rotulagem de alimentos alergênicos publicado pela Anvisa. O material é tão interessante que eu vou abrir aqui com vocês para que vocês entendam a natureza do conteúdo. Muitas indústrias têm dúvida sobre a aplicação dos alérgicos, o que é derivado, como deve ser feito, detalhamento considerando espécies diferentes, né, de matéria-prima. Então, a Anvisa consolidou, né, as principais dúvidas, né, relacionadas à temática de alergênicos e publicou esse material. Então, se você puder abrir e acompanhar comigo os principais pontos, pelo sumário você vai conseguir se organizar, né? Desde das dúvidas relacionadas à conceituação do tema de alergia alimentar, né? O que é, se a doença celíaca é uma alergia alimentar, qual foi o objetivo da RDC 26. É muito importante a gente entender os objetivos das legislações, até mesmo para que apliquemos da maneira mais correta, né? Então, aqui a gente consegue identificar as perguntas e as respostas, né? O que são derivados de alimentos alergênicos? Falamos sobre isso. Os derivados de alimentos alergênicos incluem os ingredientes, aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologias obtidos dos principais alimentos alergênicos, né? Existe algum derivado de alimento alergênico que não precise ser declarado? Então, esses detalhes, né? Quando deve ser declarada a presença intencional de alimentos alergênicos? Como deve ser declarada a presença intencional? Então, ele detalha aqueles 3 modelos de frases. O que é um programa de controle de alergênicos? Olha, isso é muito interessante para quem atua na indústria, né? Programa de controle de alergênicos são procedimentos de BPF, de boas práticas de fabricação, destinada a identificar e controlar os principais alimentos alergênicos e seus derivados que estão presentes nos estabelecimentos fabricantes. É claro,
contemplando toda a cadeia de recebimento de matéria-prima, né, expedição de produto, enfim, é um mapeamento geral da busca de alergênicos, né, dentro do processo produtivo. E esse controle tem que ser feito de uma maneira periódica. Então, vale a pena vocês entrarem no detalhe, mergulharem nesse manual, tá bom? Para vocês terem uma visibilidade melhor sobre esse tema, tá? Esse tema é importantíssimo, existe uma fiscalização, sim, com relação a essas declarações na rotulagem, então eu oriento vocês a mergulharem mesmo no tema, tá bom? Então, avalie a aula e logo mais a gente se encontra.